Quando o rei de Creta morre sem herdeiros, Minos reivindica o trono, que lhe é negado pelos seus irmãos. Ele, então, pede a Poseidon que envie um sinal de confirmação. Um animal vindo do mar que deverá ser sacrificado em agradecimento. O deus atende ao pedido e faz surgir um touro branco do oceano diante do povo cretense. Minos assume o poder, mas não cumpre a promessa. Não realiza o sacrifício necessário. Furioso, Poseidon lança um castigo sobre o mortal. Faz com que sua esposa, Pasífae, enlouqueça, se apaixone pelo touro e engravide do animal. Nasce, então, o Minotauro, criatura com cabeça de touro e corpo de homem, que, ao ser encarcerado em um labirinto, passa a ser usado como instrumento de terror pelo rei Minos. O mito do Minotauro, apesar de aparentar uma realidade diversa da nossa, serve de espelho para iluminar questões do ser humano contemporâneo. No espetáculo online Cretenses, essa narrativa é usada para abordar temas pertinentes ao mundo de hoje, como os sacrifícios impostos à população pelas desmedidas dos governantes, o anseio do homem pelo poder, o impulso de isolar o outro entre muros e o papel da mulher que precisa vociferar para ser ouvida. Cretenses é uma obra multicamadas, construída pela fricção de matérias cênicas, como o trabalho corporal, com princípios de lutas orientais e danças brasileiras, as texturas vocais múltiplas da fala e do canto, tanto em português quanto em grego arcaico, a musicalidade dos instrumentos tocados pelos atores, o coro como elemento central da cena. Em Cretenses, a narrativa se completa na recepção do público, possibilitando diversas camadas de entendimento e propondo uma nova perspectiva do trágico no contemporâneo. Olá, eu sou Leonardo Antunes. Eu sou Jean-Pierre Caletrianos e juntos trabalhamos na companhia teatral Energos. Nesse vídeo, vocês conhecerão um pouco sobre a trajetória e a atividade profissional da companhia, assim como do processo de criação do espetáculo online Cretenses, contemplado com o edital PROAC Licenciamento da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Em 2016, começamos a pesquisar os fragmentos das tragédias perdidas do autor grego Eurípides. Estima-se que Eurípides escreveu cerca de 95 textos, dos quais chegaram integralmente até nós apenas 19. Dos outros textos, restam apenas fragmentos que nunca haviam sido traduzidos e encenados no Brasil. Em 2016, motivado por essa pesquisa do trágico, eu fiz uma residência artística no Arts Theater,
companhia do diretor Theodoros Terzopoulos em Atenas, Grécia. A partir disso, em 2019, com o intuito de compartilhar a nossa pesquisa, nós oferecemos 2 cursos para atores e estudantes de teatro. O curso Corpo, Voz na Tragédia, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e o curso Experimento Fragmentos Trágicos, na SP Escola de Teatro. Ambos investigaram as potencialidades do coro junto a um intenso treinamento corporal-vocal que visa ampliar a presença cênica do ator. Alguns participantes tiveram interesse em dar continuidade ao trabalho e, em 2019, foi fundada a Companhia Teatral Energos, um coletivo de artistas que busca aprofundar o trabalho com o trágico e o mítico, tomando a música como elemento primordial da cena. Em dezembro de 2019, a companhia criou e apresentou o experimento cênico Erechtheus na SP Escola de Teatro, a partir de fragmentos da tragédia homônima de Eurípides. Em janeiro de 2020, fomos convidados a compor o núcleo de teatro da Areté, Centro de Estudos Helênicos, que desde então é a sede da Companhia Teatral Energos. A Areté, Centro de Estudos Helênicos, é uma associação sem fins lucrativos localizada no bairro de Pinheiros, São Paulo, que oferece atividades culturais presenciais e online que abordam diversos temas relacionados à cultura grega e as suas interseções com a cultura brasileira. Em 2020, oferecemos um curso para atores na Areté e iniciamos o processo de criação a partir do mito do Minotauro e dos fragmentos de 2 tragédias perdidas de Eurípides que abordam este tema, Cretes e Teseus. Mesmo com o início da pandemia, demos continuidade ao processo de forma remota, o que resultou no espetáculo online Cretenses. Cretenses foi gravado na Areté em abril de 2021 e fez 2 temporadas online de setembro a dezembro do mesmo ano, pelo canal do YouTube, do Centro Cultural de São Paulo e pela plataforma Simpla. O espetáculo também foi apresentado nas plataformas digitais das bibliotecas municipais Hans Christian Andersen, Paulo Duarte, Raul Bopp e Afonso Taunay, e realizou sessões online legendadas para público de outros países. A companhia fez uma sessão especial para os alunos do curso de Artes Cênicas da Unesp, seguida de conversa sobre a criação. A temporada também contou com uma palestra do mitólogo Stylianos Tsirakis. Nós entendemos que o grande protagonista da tragédia é o coro. E essa matéria requer uma presença cênica, uma qualidade extra-cotidiana do ator. Por isso,
Desde o seu início, a companhia realiza um treinamento corporal vocal que dá ferramentas ao ator para lidar com o trágico. Na tragédia, toda ação, corporal ou vocal, nunca é pessoal e sempre se refere a questões mais amplas que o indivíduo. Como realizar ações que vão além do indivíduo, mas que ainda assim estão enraizadas nele? A partir de uma sequência de exercícios corporais, tanto de posturas quanto de caminhadas que associam movimento e respiração, com ritmos contínuos e de explosão, o treinamento tem como pressuposto a ação que parte do centro do corpo. Importante frisar que estes exercícios já são o início do trabalho vocal. Aqui nós entendemos a voz como corpo e o trabalho corporal como meio de abrir espaço para as potências da voz. Os exercícios vocais também seguem os mesmos princípios, ritmos contínuos e de explosão, a ação que vem do centro do corpo, e propõe o reconhecimento e a ativação do corpo como ressonador. E ainda que todo o treinamento propõe uma investigação pessoal, na Energós ele sempre é realizado a partir da experiência coletiva, da percepção do grupo, criando assim as bases para o trabalho do coro e uma linguagem comum para a cena. O Regimento precisa de novos jogos de distração. Além do treinamento corpo-voz, que é feito regularmente para a criação de cretenses, a companhia elegeu algumas matérias expressivas que criaram um repertório comum ao elenco de atores. A companhia praticou diferentes matrizes das danças brasileiras. Uma vez que o mito do Minotauro traz o tema do híbrido e da relação homem-animal, a companhia adotou o treinamento de Kempo indiano. O Kempo indiano é uma prática guerreira inspirada nos movimentos dos animais e nos ritmos da natureza. O Kempo desenvolve a agilidade, a força e a atenção com a graça de movimentos que evocam uma dança. A paisagem sonora percorre e guia toda a encenação de Cretenses. A musicalidade está presente por meio de texturas múltiplas da fala, do canto e da fala-canto, tanto pelo texto em português quanto pelas canções em grego. Toda a música do espetáculo é realizada ao vivo pelos atores.
compor a sonoridade de Cretenses, a direção musical escolheu duas qualidades. O som percussivo telúrico dos adufes, um instrumento ibérico de origem árabe, e o som etéreo de aquários e taças de vidro. Além disso, para compor o repertório do espetáculo, a companhia pesquisou cantos em grego, arcaico e contemporâneo, e também musicou alguns versos em grego dos textos de Eurípides. Como dissemos, o espetáculo surgiu da leitura dos fragmentos de duas tragédias de Eurípides. Cretes, que trata dos eventos que levam ao nascimento do Minotauro, fruto da união entre a rainha Pasífae e um touro do deus Poseidon, e o texto Teseus, que conta a ida do jovem ateniense Teseu para Creta, onde ele luta com a criatura dentro do labirinto. Estas tragédias se encontram cheias de lacunas, com cenas faltantes e outras inteiras, algumas reduzidas a poucas palavras. Para abordar as passagens do mito que não aparecem nesses fragmentos, a companhia pesquisou também outras fontes. O mito do Minotauro foi revisitado por diversos autores em diversas épocas e países, por meio de textos teatrais, contos e poemas que buscaram novas perspectivas do mito. A companhia pesquisou fontes como a peça teatral Pasífae, de Henri de Monterland, o conto A Casa de Astério, de Jorge Luis Borges, a peça teatral Os Reis, de Júlio Cortázar, a peça teatral Kuros, de Nikos Kazantzakis, a peça teatral Quem Não Tem Seu Minotauro, de Marguerite Yourcenar, o conto O Minotauro, uma balada, de Friedrich Dürrenmatt, a peça teatral Pasífae, ou Como Tornar-se Mãe do Minotauro, de Fabrice Adjadj, e o livro Escute as Feras, de Nastassia Martin. Todos esses textos foram matéria-prima para a realização de estudos cênicos e improvisações pela companhia. No cotidiano de criação da Energos, nós temos a prática de realizar os estudos cênicos. Mais do que uma improvisação livre, esses estudos propõem uma investigação de todos os recursos da linguagem teatral pelo ator, explorando a transposição do material literário para a ação cênica. A partir do material criado na sala de ensaio, o autor brasileiro João Azzanello Carrascosa deu o formato final à dramaturgia de Cretenses.
Os ensaios começaram online em março de 2020, junto com a pandemia. Neste primeiro momento, o foco principal foi a leitura de textos, pesquisa sobre personagens e aspectos simbólicos do mitologema, como a imagem do labirinto, o touro e o fio, que é usado por Ariadne para guiar a saída do jovem Teseu do labirinto. E foi aí que definimos temas que nortearam toda a criação, como o conceito de sombra proveniente da psicologia analítica. Sombra. Emoções e comportamentos que ficam escondidos, mascarados pelo nosso eu mais apropriado às conveniências. Todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. Poderíamos definir a tragédia como a conscientização da sombra quando já é demasiado tarde para fazermos algo a respeito das nossas dificuldades. Assim, Cretense se revelou para nós como uma narrativa em que as personagens são movidas por seus desejos e suas sombras. Um mito sobre a passagem do poder da velha para a nova ordem. No período de ensaios online, a companhia manteve seu treinamento corporal vocal e criou estudos cênicos. Este material foi organizado e editado sob a forma de um videopoema divulgado em nossas redes sociais. Ao retornar aos encontros presenciais, exploramos no espaço tridimensional da sala de ensaio tudo aquilo que já havia sido pesquisado no online. E é nesse momento que a Energos pôde, de fato, desenvolver dois aspectos fundamentais do nosso trabalho: o coro trágico e a criação de uma cena em múltiplas camadas, a partir da fricção entre texto, ação corporal, vocal, canções, instrumentos e cenário. Então definimos a sequência de eventos do mito do Minotauro que Cretense aborda. A morte do rei de Creta. A promessa de Minos a Poseidon, deus dos mares. O touro branco que surge do mar e a ascensão de Minos ao poder. A expansão cretense e a opressão de outros povos. A vingança de Poseidon e a loucura de Pasífae. A construção da vaca de bronze por Dédalo. O coito de Pasífae com o touro branco. O nascimento do Minotauro. A construção do labirinto. E o sacrifício das vítimas entregues ao Minotauro dentro do labirinto. Deste modo, as diversas matérias que compõem o espetáculo foram construídas paralelamente. Ou seja, a dramaturgia, a encenação, a direção musical e toda a visualidade de Cretense foram elaborados ao mesmo tempo, cada matéria influenciando as outras sem uma determinada hierarquia. Para criarmos um espaço mítico, um não lugar desértico atemporal, a cenografia usou um substrato de celulose, que remete a um chão de terra vermelha. E dado o contexto da pandemia, a criação do cenário de Cretense também partiu do aproveitamento dos recursos disponíveis na nossa sala de ensaio. Foi assim que surgiu a ideia de usar painéis móveis que assumem diversas configurações e dão apenas a sugestão dos locais da história. Os internos e externos do palácio, uma região descampada, o labirinto. Vale destacar que este aproveitamento dos painéis, que já existem na sala de ensaio da Companhia Teatral Energos, terminou inspirando o cenário do espetáculo presencial Labirintos, que realizamos em 2022. Para destacar a questão do embate e o aspecto marcial de movimentações do espetáculo, o figurino tomou como referência o hakama, vestimenta tradicional japonesa. Um traje de luta, mas que também dança no espaço ao ampliar os movimentos corporais dos intérpretes.
Para o coro, as peças foram confeccionadas em tecido cru e as barras tingidas de marrom avermelhado, como se tivessem atravessado um campo de terra. Para personagens como Minos, Pasífae e Minotauro, foram criados figurinos de cores diferentes que também seguem a mesma referência. O espetáculo também utiliza adereços que criam convenções, como uma faixa de tecido branco para representar o touro enviado por Poseidon e um tubo de LED amarelo que faz as vezes da vaca de bronze construída por Dédalo. Junto dos painéis, a iluminação é utilizada para sugerir os diversos ambientes da narrativa. A fim de enfatizar o aspecto artificial do labirinto, fruto do engenho humano, usamos uma iluminação fria e artificial, criando contraposição à iluminação quente que marca a maior parte das cenas do espetáculo. O espetáculo online Cretenses é composto por cenas pré-gravadas e outras feitas ao vivo pelos atores via Zoom. Assim, após a gravação em abril de 2021, nós iniciamos o processo de edição das cenas. Cretenses não pretendia ser apenas o registro em vídeo de um espetáculo, mas uma obra em si, híbrida, que interliga a teatralidade da tragédia com os recursos do audiovisual. A edição, assim, se vale de recursos como telas divididas e sobreposição de imagens para transpor para o plano do vídeo as múltiplas camadas da encenação tridimensional. Neste período, a companhia também testou quais seriam as melhores combinações entre o material ao vivo e o gravado. Depois da estreia e apresentações de Cretenses, a companhia deu continuidade ao trabalho com o mito do Minotauro e, com o fim da pandemia, realizou o espetáculo presencial Labirintos, como parte do projeto O Mito do Minotauro por São Paulo. Em 2022, Labirintos percorreu as regiões Norte, Sul e Centro da cidade, com uma temporada no TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo, e apresentações no Teatro Paulo Eiró e no Teatro Alfredo Mesquita. Além do espetáculo, a companhia realizou oficinas de teatro nos Centros Culturais Santo Amaro e Tendal da Lapa, nas bibliotecas municipais Álvares de Azevedo e Nuto Santana, dentre outros. E também fizemos um ciclo de palestras no TUSP, com convidados discorrendo sobre o mito e o trágico. A Sombra e o Mito, com a professora doutora Malena Contreira, da Universidade Paulista. O papel da música na tragédia, com o professor doutor Marcos Mota, da Universidade de Brasília. E Origens do Teatro Ateniense, com a professora doutora Mary Laffer, da Universidade de São Paulo. Labirintos foi escolhido pelo site E-Urbanidade para a lista de espetáculos teatrais que se destacaram em 2022, nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor Direção Musical, Melhor Cenografia, Melhor Figurino e Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2023, a Companhia Teatral Energos apresentou Labirintos na Virada Cultural de São Paulo, no Teatro Arthur Azevedo. Para saber mais sobre a Companhia Teatral Energos, acompanhe as nossas redes sociais. Elas estão indicadas no descritivo do vídeo abaixo. Até breve. Taleme Síndoma. Denecchia l'ai de Sambu